Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje nós finalmente vamos falar sobre a ligação de Nero com o primeiro rei mago. Um grande mistério que ronda o anime e mangá de Black Clover aos poucos vem sendo revelado. As informações ainda estão um pouco confusas, então no vídeo de hoje eu vou tentar alinhar tudo pra gente descobrir a real ligação dos dois. Já lembrando que o vídeo de hoje vai ter spoilers do mangá de Black Clover, inclusive do capítulo 203 que eu vou trazer na terça-feira pra vocês. Então assista tudo por sua conta e risco ou chame o mago mais próximo pra te salvar. Agora sim, já deixa o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e sem mais delongas, bora pro vídeo. No reino de Clover, uma lenda sempre foi contada e passada por gerações. Há centenas de anos atrás, o mundo vivia em paz. Todos os clãs não interferiam entre si, cada um deles vivia em seus respectivos reinos. Mesmo assim, por algum motivo, os humanos invejavam os poderes mágicos dos elfos, que eram seres abençoados por toda a mana. Já esse clã era extremamente pacífico, até que começaram a temer a possibilidade de sofrer um ataque da humanidade. Gerações de elfos passaram temendo um ataque surpresa, um ataque que a humanidade nunca faria. Isso porque mesmo possuindo um poder maior, eles estavam em menor número. Mas a paz sempre prevaleceu por muitos e muitos anos. Até que nos dois clãs um bom presságio nasceu. Um elfo chamado Lich recebeu o Grimório do Trevo de 4 Folhas e pouco tempo após isso, ele se tornou o ancião que liderava todos os elfos. Já entre os humanos, um garoto também recebeu o Grimório abençoado com a 4ª Folha. E esse se tornou o primeiro rei mago. Acontece que os elfos, com medo de um ataque dos humanos, decidiram que deviam subjugar aquele clã. Isso usando sua grande mana, já que eles nasceram abençoados. Com isso, Lich se transformou em um grande demônio que tentou destruir toda a humanidade e quase conseguiu. Mas após uma batalha sem precedentes, ele foi derrotado pelo primeiro rei mago e a humanidade foi salva. Essa foi a lenda contada há centenas e centenas de anos pelo reino de Clover. Mas tudo não se passa de uma grande mentira. Ao contrário do que era contado ao povo de Clover, o que realmente aconteceu foi o seguinte: o clã dos elfos realmente era um povo abençoado com o poder da mana. Todos eles nasciam com um poder mágico sem igual, acima de qualquer nobre da humanidade. Na verdade, nessa época os nobres e os plebeus humanos tinham o mesmo poder mágico. E assim como os elfos acreditavam, os humanos realmente queriam ter tanto poder quanto eles. O elfo Lich, que era citado nas lendas humanas, realmente existiu. Ele era um garoto extremamente bondoso e com uma magia sem igual. Ele dominava o poder das lâminas, que mais tarde viriam a ser conhecidas como lâminas de anti-magia. Mesmo sem possuir um grimório, seu poder já era majestoso. E no dia que ele foi até a cerimônia receber o seu livro mágico, Lich foi escolhido como dono de um grimório do Trevo de 4 Folhas. Mesmo entre aqueles abençoados pela mana, aquele grimório representava um grande bom presságio. Na verdade, aquilo não só significava sorte, mas também que esse elfo faria coisas sem iguais. Todos naquele clã então passaram a respeitar muito o Lich, e desde jovem já o tratavam como o pequeno líder. Mas isso não vinha só do grande poder mágico daquele garoto, mas também de sua bondade. Mesmo todos sabendo que os humanos desejavam os poderes mágicos dos elfos e temiam aquele clã, ele sempre dizia que um dia aqueles dois clãs poderiam viver em paz. Esse era o seu sonho. Lich lutaria por isso com todas as suas forças até que se tornasse realidade. Nesse meio tempo, ainda durante sua adolescência, um furacão mágico invadiu o reino dos elfos. Mas aquilo, como eu acabei de dizer, não era um simples furacão e sim magia. E ao que tudo indicava, foi lançado por um ser humano. Mas aquilo não foi um ataque não. Na verdade, uma pequena garota Tétia estava tentando dominar a sua magia e acabou criando todo esse furacão. Ela estava presa dentro do seu próprio ataque mágico e aquilo poderia tirar sua vida. Sem pensar duas vezes, o elfo Lich convoca suas espadas. E ele salta em direção àquele ataque mágico, cortando a magia de Tétia. Nesse momento ele segura a garota humana em seus braços e salva sua vida. Só então o elfo percebe que outra pessoa também tentava salvar, um humano. Aquele era o irmão de Tétia, que agradeceu muito ao elfo. Nesse momento o Lich e o resto dos elfos percebem que aquele humano também estava com um grimório abençoado. Mesmo sendo um humano, o garoto possuía um grimório do Trevo de 4 Folhas, e assim como o Lich, o seu destino deveria guardar grandes feitos. Como vocês puderam ver, esse garoto que acabou de chegar no clã dos elfos junto à sua irmã, seria na verdade futuramente o primeiro rei mago, dono da maior magia de luz que já foi vista. Mas diferente do que todo mundo pensa ao conhecer a história dos elfos, ele na verdade era tão bondoso quanto o próprio Lich. Graças a isso, a humana Tétia, seu irmão e o elfo se tornaram grandes amigos, até que Lich e Tétia se apaixonaram. Eles então passaram a conviver juntos diariamente, e esses dois humanos passaram a ser aceitos por todo o clã dos elfos. O garoto portador do Trevo de 4 Folhas, assim como Lich, vivia gritando seu sonho: um dia elfos e humanos poderão viver juntos em paz.
Era isso que ele realmente almejava, que o clã do seu melhor amigo pudesse viver junto com o dele. O grande problema da história é que os outros humanos não pensavam dessa maneira. Tete e a Elite se apaixonaram e logo iriam se casar. A humana estava grávida do elfo, e logo poderia nascer a criança que representaria a primeira união entre os dois clãs. Acontece que do outro lado, no futuro reino de Clover, a realeza tinha um plano para acabar com todos os elfos. Na verdade, eles haviam recebido uma ferramenta mágica, um poder que os permitiria roubar a mana dos elfos para si. Uma magia que exterminaria todo aquele clã, e após isso daria à nobreza e realeza humana um poder inigualável, o poder que antes pertencia ao clã dos elfos. Já que os humanos não nasceram abençoados pela mana, eles pretendiam roubar a bênção dos elfos. Como eu acabei de citar, a humanidade tentando roubar o poder mágico dos elfos acabou exterminando todo aquele clã. Mas como eu havia dito, eles receberam um conhecimento, uma ferramenta mágica para fazer isso. Tudo isso na verdade foi um plano de um outro ser. Existia por trás de tudo isso um demônio. Tudo que ele queria era um grimório do trevo de 4 folhas. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Esse demônio tentou se aproveitar de um dos dois clãs. E obviamente os humanos, com sua inveja e sua sede de poder, foram aqueles que mais caíram em tentação. Eles então foram os alvos mais fáceis para o seu controle. Afinal, o clã dos elfos estavam sendo liderados por Lich, que era extremamente bondoso. Ele nunca faria nada de mal para um outro clã. Assim, seguindo inconscientemente os planos do demônio, os humanos aguardaram o dia em que todos os elfos estariam reunidos em um só lugar. E após isso exterminaram todo aquele clã, roubando seu poder mágico. Nesse dia, a nobreza e realeza humana ganharam os poderes que para eles os diferenciavam de plebeus. No exato dia do casamento entre Lich e Tetia. Mas o demônio não se importava com os objetivos humanos. Tudo o que ele queria era corromper o coração do dono de um grimório do trevo de 4 folhas. E para ele isso seria feito através de Lich. Ele traria todo o ódio pro coração daquele elfo, que acreditaria que o seu melhor amigo, o humano que assim como ele possuía o grimório abençoado, teria traído sua confiança e o atacado pelas costas no dia do seu próprio casamento. Quando o dono de um grimório do trevo de 4 folhas cai em escuridão e se rende ao ódio, o grimório amaldiçoado do demônio passa a existir. Isso mesmo, pessoal, basicamente o demônio que tentou destruir toda a humanidade foi criação da própria realeza de Clover, que tentava adquirir os poderes dos elfos. Mas como nas lendas, esse demônio foi impedido pelo primeiro rei mago. E provavelmente o Nero, na verdade a Nero, teve um grande potencial para ajudá-lo nessa história. Provavelmente é isso que eu acredito e eu vou contar toda a teoria para vocês aqui agora. Durante os acontecimentos mais recentes do mangá de Black Clover, a gente descobriu que o Nero era capaz de falar, mas não só isso. Sua primeira fala na verdade foi um pedido, ir até o esqueleto do demônio. Esse esqueleto que ficava na área esquecida do reino de Clover, próxima à vila de Raj, onde o Asta e o Yuno cresceram. Lá o passarinho revelou seus verdadeiros objetivos e também a sua verdadeira forma. Vamos dar uma olhada rapidinho no capítulo 203 e conhecer o verdadeiro objetivo de Nero. Ao chegar junto ao final no esqueleto do demônio, o passarinho pede pro garoto que remova todas as pedras mágicas do altar dos elfos. Após isso ele pede para que subam até em cima do esqueleto da caveira, onde se encontra a estátua do primeiro rei mago. Lá ele pede para que se encaixem todas as pedras mágicas. Nesse momento um selo está sendo desfeito. Vemos então a magia ecoando em volta do primeiro rei mago, mas não era só nele. Nero também estava passando por uma transformação. O selo do passarinho também estava sendo quebrado nesse momento. O rei mago então passa a ressurgir como estátua, dizendo que forma patética. Mesmo a sua magia sendo perfeita, ele acabou ficando nessa posição. Mesmo assim, ele havia voltado à vida nesse momento. É então que o Nero começa a dizer: bem-vindo de volta, meu príncipe. O rei mago se desculpa pela demora e o Finral com certeza fica impressionado e chocado com o que estava acontecendo. Aquela estátua havia acabado de ganhar vida e ela realmente era o primeiro rei mago. Nero também havia mostrado sua verdadeira forma. O passarinho era uma garota. Na verdade, aparentemente ele era uma garota do clã dos demônios. Nesse momento, o rei mago diz uma coisa muito interessante. Ele estava sentindo um poder mágico que não vinha desse mundo, era do Palácio das Sombras. Após isso, ele diz que seu inimigo realmente havia conseguido um corpo físico. O rei mago então explica que antes da sua morte, aquela garota, a Nero, havia selado seu objeto preso com magia e assim adormeceu. E com o poder da gema mágica, de alguma forma o rei mago pôde despertar. Ela e o rei mago emanavam um poder mágico muito parecido, era bem calmo, mas também era imenso. A garota então diz que durante 500 anos todo mundo a chamava de Nero. E nesse momento ela usa sua magia para a reversão de um selo. Segura na mão do rei mago e ambos voam juntos. Eles estavam indo em direção ao Palácio das Sombras caçar aquele demônio. O lendário rei mago realmente havia voltado.
Mas e aí, como será que tudo realmente aconteceu? Aparentemente, há centenas de anos atrás, aquele demônio realmente cumpriu seus objetivos. Isso após ter atacado o clã dos elfos. Mesmo assim, aquilo não havia sido suficiente para abrir completamente o Palácio das Sombras e escapar dali. Um demônio incompleto havia sido criado, mesmo assim ninguém poderia o parar. A única esperança seria o garoto que também possuía um Grimório do Trevo de 4 folhas. Eu acredito que Nero, por conhecer os objetivos do primeiro demônio e por ser membro daquele clã, foi atrás do garoto que também possuía um Grimório do Trevo de 4 folhas buscar ajuda. Naquele momento, os dois passaram a lutar lado a lado para tentar impedir aquele monstro gigante. Seria então também nesse tempo juntos que os dois se apaixonaram. Graças a isso, o Rei Mago lutando ao lado dela deve ter vencido aquele demônio e após isso, caçado o demônio original. Foi ele quem impediu aquele monstro de conseguir o Grimório do Trevo de 5 folhas de Lich. Então, após a sua vitória e aquele monstro estando completamente selado, os dois devem ter reconhecido que aquele monstro já havia lançado a magia de reencarnação. Isso para corromper a alma de Lich, que se transformou no demônio gigante que foi destruído. Mas Nero provavelmente percebeu que aquela magia ainda estava rondando aquele lugar. Os outros elfos em algum momento voltariam à vida e buscariam vingança. Isso pois aparentemente existia alguém que estava controlando todos os clãs diretamente. E esse que no passado manipulou os humanos, no futuro poderia manipular esses elfos. Seria graças a isso que o primeiro Rei Mago pediria a sua amada, que era um membro do clã dos demônios imortal, que o selasse naquela forma de estátua usando sua própria magia. Enquanto os dois juntos também criariam um selo para ela, dando sua nova forma, do pássaro Nero. Assim ela poderia viver durante os próximos séculos entre os humanos. Então quando o demônio do passado voltasse a pôr seu plano em ação, ela poderia trazer o Rei Mago de volta e assim os dois poderiam juntos o impedir novamente. Galera, essa é a minha teoria do que aconteceu no passado e provavelmente tudo vai ser explicado nos próximos capítulos. Comenta a teoria de vocês aí embaixo também, beleza? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que tenham curtido. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!